Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós estamos aqui para fazer mais um episódio do nosso quadro Qual é a Diferença? Pois bem, no nosso quadro Qual é a Diferença de hoje, nós vamos tratar da diferença entre falsidade ideológica e falsidade documental. Todos esses delitos pertencem ao título dedicado à fé pública, ou seja, são crimes contra a fé pública, contra a crença da população na autenticidade de documentos, de declarações, da identidade das pessoas. É um bem jurídico coletivo muito importante, pelo qual as pessoas, a coletividade em geral, que é a grande vítima desses crimes, acredita na autenticidade de moedas, de documentos, de declarações, de fatos, da identidade pessoal e que, por si só, é alterada, é adulterada pelos autores dos crimes com vistas a parecer autêntica, ok? Bom, o importante é que nós temos vários crimes dentro dos crimes contra a fé pública, que estão aí relacionados, e que podem configurar diversas espécies de falsidade de acordo com o nosso Código Penal. Nós temos a falsidade documental e nós temos a falsidade ideológica. A diferença entre as duas, pessoal, é fundamental para a gente entender e não se confundir, porque elas se diferenciam essencialmente. A falsidade de documentos públicos ou particulares, elas estão ali nos artigos 297 e 298 do nosso Código Penal. No 297, nós temos o crime de falsificação de documentos públicos. E no 298, um pouco menos grave, nós temos a falsidade de documentos particulares. Bom, essa falsidade que está, a falsidade documental nesses dois artigos, é a chamada falsidade material. O que isso quer dizer? Nós temos ali crimes em que há uma adulteração, uma contrafação, ou seja, a realização de todo um novo documento falso, com vistas a parecer verdadeiro. Então, é muito importante que aqui nós temos uma verdadeira elaboração de um documento falso pelo sujeito que realiza a falsidade, autor do crime, ou a alteração de partes de um documento verdadeiro, acrescentando nele informações falsas. Então, nós temos a contrafação, que é toda a confecção de um novo documento falso, ou nós temos a adulteração ou alteração de uma base de documento verdadeiro em que são apostas informações falsas. Essa é a falsidade documental. A principal característica dela é que ela deixa marcas. Então, ela é possível ser provada através de perícia. Uma perícia técnica vai comprovar que existe uma assinatura falsa, que existe um selo público falso, que existe alguma insígnia falsa, ou seja, que o timbre ou alguma característica ali, uma letra, uma assinatura, foi colocada, foi aposta no documento verdadeiro, mas de forma falsa, não equivalente à verdade. Ou então, nós temos toda a realização de um novo documento, vamos imaginar uma carteira de identidade, um passaporte nacional, totalmente falsificado, que aí nós teríamos a contrafação, quando todo o documento é em si falsificado. É passível, então, de comprovação pericial, certo? E o aspecto externo do documento por si, ele é falso. Ele só pode ser cometido através de ação, um delito é cometido por comissão. Eu preciso realizar um novo documento falso ou alterar partes de um documento verdadeiro, tornando-o falso, certo? Então, existem duas características muito marcantes da falsidade documental, que é o fato de haver uma mutação da verdade, a mutatio veritatis, e também uma imitação da verdade, que é a imitatio veris, né? Então, a mutatio veritatis, eu mudo a verdade, mas a imitatio veri também é muito importante, porque a imitação da verdade significa que os documentos, eles têm um aspecto muito válido de verdadeiro, eles são aptos a enganar a população, ok? Aptos a enganar a fé pública, que é o grande bem jurídico aqui protegido. Por isso mesmo, esses crimes de falsidade, pessoal, eles não se confundem com o estelionato. Primeiro que o estelionato, lá no artigo 171, que está no título dedicado aos crimes contra o patrimônio, segundo o título do nosso Código Penal, ele fere um bem jurídico individual, que é o patrimônio. Então, quando há ali um engodo, uma fraude, justamente para obter proveito patrimonial, nós temos um delito que fere um bem jurídico individual, que fere uma pessoa ou um conjunto determinado de pessoas. Nesses crimes que nós estamos analisando, gente, a fé pública é bem jurídico coletivo e todas as pessoas podem ser enganadas, tanto que as penas são mais altas. A pena para falsificação de documento público é de 2 a 6 anos de reclusão e a pena para falsificação de documento particular é de 1 a 5 anos de reclusão. Então, são penas mais pesadas justamente porque qualquer pessoa resta enganada. Bom, sendo documento particular, uma declaração, enfim, uma carta, aí nós temos o crime do artigo 298, mas também com essas características de contrafação, adulteração, imitação da verdade e falsidade.
ok? Bom, por outro lado, nós temos a falsidade ideológica. Onde é que ela está aposta? No artigo 299, 299 do nosso Código Penal. A falsidade ideológica é uma falsidade de conteúdo. O documento é perfeito na sua aparência. Não é possível realizar prova pericial para comprovar que aquele documento é falso. A declaração, o documento, o atestado, o certificado são perfeitos, emanados de autoridade autêntica, feitos e realizados, consubstanciados justamente por quem tem competência para fazê-lo, seja o documento público ou particular, ok? A falsidade ideológica do 299 pode acontecer em relação a documentos públicos ou particulares, isso é indiferente, mas o mais importante é que o conteúdo declarado é falso, seja por ação ou por omissão. Então, este crime, ele tem penas condicionadas também ao tipo de documento que é falsificado, sendo mais grave a falsidade ideológica de documento público e menos grave a falsidade ideológica de documento particular. Mas, de qualquer forma, é importante saber que não tem como provar por perícia, pessoal. A falsidade ideológica se prova por outras maneiras, através de provas testemunhais, através da recuperação de outros documentos que possam atestar que o que está escrito ali não é verdade. Então, eu analiso o documento, ele é perfeito. O certificado, o diploma, uma declaração, um documento qualquer, ele é perfeito porque a pessoa competente o assinou e ela cumpre todas as formalidades legais, além de ter um conteúdo que também parece ser verdadeiro. No entanto, quando eu faço uma comprovação disso através de testemunhos de outras pessoas que conheçam a realidade dos fatos, eu acabo vendo que o que está escrito ali é falso, seja porque se colocou demais, ou seja, se acrescentou por ação algo que não é a realidade, não corresponde à realidade dos fatos, seja porque se omitiu um determinado fato que sim aconteceu, né? Eu posso, por exemplo, querer denunciar uma pessoa e proteger a outra, e com isso eu estou também fazendo uma declaração ideologicamente falsa a partir do momento que eu omito na minha declaração, seja no atestado ou onde for, que tal pessoa também cometeu um ilícito e que, portanto, eu já estou beneficiando com a minha omissão, e não equivale à autenticidade dos fatos. Então, a falsidade ideológica é uma falsidade das ideias, do mundo das ideias, e que não pode ser comprovada por perícia, mas apenas pelo testemunho ou a recuperação de outros documentos que comprovem que o que eu coloquei ali não é verdade, ou que eu omiti algo que é verdadeiro, ok? Isso pode acontecer também em documentos privados, em documentos públicos, em declarações, em e-mails, em declarações que se faça pela internet, enfim, tudo que tem validade hoje, seja no meio escrito ou no meio documental tradicional em papel ou no meio digital, também se fazem declarações, e se elas forem ideologicamente falsas, o crime é do artigo 299 do Código Penal brasileiro. Dentro da falsidade ideológica, o crime é o do 299, mas nós temos ali uma série de crimes que a gente pode derivar. Por exemplo, o artigo 304, ele fala no uso de documento falso. E se eu faço uso de um documento falso, seja ele materialmente falso, artigos 297, documento público, 298, documento particular do Código Penal, e se eu faço uso de um documento falso, ideologicamente falso, o que acontece? A doutrina é praticamente unânime em dizer que o artigo 304, que se refere ao uso de documento falso, é o chamado post-factum impunível. Esse fato, ele não vai ser punido se o próprio falsificador do documento é quem utiliza depois. É um crime grave também, tem inclusive penas equivalentes, né? Nós temos a chamada norma penal incompleta ou imperfeita, não apenas. Quais são as penas de usar um documento falso? A mesma da falsificação. Mas se é o mesmo sujeito falsificador que vai lá e usa esse documento para si mesmo, ele pode também falsificar para terceiros, né? E esses terceiros responderão pelo uso de um documento que eles sabem ser falso, artigo 304 do Código Penal. Mas se eu falsifico para eu mesmo usar, e se eu faço uso do documento falso, que eu sei ser falso, eu não respondo pelo artigo 304, eu respondo somente pela própria falsificação, é o chamado post-factum impunível. Outra coisa importante é que muitas vezes os documentos falsos, gente, podem ser utilizados para a prática de golpes, de ilícitos patrimoniais. Aí eu remeto novamente a nossa explicação ao estelionato, artigo 171 do Código Penal, com penas de 1 a 5 anos de reclusão. Se há um proveito patrimonial e eu falsifiquei, por exemplo, um cheque, a minha carteira de identidade, um documento de alguém para conseguir fazer uma compra ou para conseguir obter algum proveito patrimonial, aí nós chegamos numa conjunção. Ou seja, segundo a súmula 17 do STJ, é uma súmula bem antiga, se eu utilizo como meio a falsidade
eu falsifiquei um documento para conseguir praticar um ilícito patrimonial e não há maior potencialidade lesiva, então a falsidade é absorvida pelo estelionato, tá? Então, se a falsidade se exaure no estelionato e é por ele absorvida, a súmula 17 do STJ diz que não se aplica o crime de falsidade, uma vez que ele é caminho para a realização do estelionato, que tem por meio justamente o emprego de uma fraude, nesse caso, fraude documental. Respondo só pelo estelionato. Ok? Importante também dizer que outros documentos falsificados têm alguma especificidade no Código Penal. Por exemplo, a falsidade de atestado médico, que é uma falsidade ideológica também, e pela qual o médico autenticamente médico, vai responder quando atesta que alguém, por exemplo, tem uma doença e não a tem, ou quando está saudável e, na verdade, tem alguma doença. Aí nós temos o quê? Falsidade ideológica. O documento em si é perfeito. É o médico com o seu CRM, que após a assinatura, num papel timbrado autêntico. Porém, no conteúdo, eu consigo verificar por testemunhos e outros acontecimentos que a pessoa não estava doente. Na verdade, utilizou um documento falso, respondendo pela utilização do documento falso do 304 e o médico pela falsidade de atestado médico do artigo 302 do Código Penal. Mas aí é o verdadeiro médico, certo? Se alguém se faz passar por médico, aí nós temos outros crimes ligados à saúde pública, como nós já falamos, ligados ao fato de se usurpar o exercício da medicina, do artigo 282 do Código Penal, além da falsidade documental, já que eu estou assinando no lugar do médico e nem médico sou. Aí nós já vamos para a falsidade documental do artigo 298, aquele atestado é materialmente falso e ainda mais ao exercício ilegal da medicina do artigo 282 do Código Penal. Então, muito importante que todos esses crimes eles sejam destrinchados para não se confundirem. Caso a pessoa use uma identidade falsa e passe por outra pessoa, nós temos aí o uso de identidade falsa do artigo 307 do Código Penal. Então, só para encerrar, esse crime é mais leve, então eu minto sobre a minha identidade civil, meu estado civil, filiação e outros dados importantes que me identificam como pessoa. Porém, o artigo 307, que também abarca outros dados importantes da vida da pessoa, títulos acadêmicos, então me faço passar por alguém que tem um doutorado, um mestrado, um título acadêmico importante quando não tem, ele é um crime expressamente subsidiário. Então, usar identidade falsa é o crime do 307, se não houver ali no bojo um crime mais grave. E quais são esses crimes mais graves? Quando eu mesmo falsifiquei algum documento me fazendo passar por aquilo que eu não sou. Então, se eu falsifico o meu currículo e coloco naquele currículo público que eu tenho um título que eu não tenho, na verdade eu já estou cometendo a falsidade ideológica. Tá perfeito, mas o conteúdo é falso. E claro que a falsa identidade do artigo 307, que é um crime expressamente subsidiário, não vai ser aplicada, ficando somente então a falsidade ideológica do artigo 299. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e mais tarde nós voltaremos com mais um quadro Qual é a diferença do canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.